meu bom dia. Doutor Alisson, muito prazer, em nome do qual eu cumprimento todos os demais presentes, os componentes da mesa, a sociedade civil organizada. Diante deste tema, o certo é que precisamos, de fato, do melhoramento do Poder Judiciário para que o próprio cidadão se beneficie de uma melhor prestação jurisdicional. Mas, antes de eu tocar de maneira mais aprofundada do tema, eu me lembro que eu era adolescente lá em São Luís e houve uma batida de um carro no muro do vizinho. Aí isso chamou a atenção da vizinhança, muitas pessoas foram lá para verificar e a pessoa terminou derrubando o muro de uma casa e muita gente em volta falando. Aí eu ouvi aquele burburinho entre as pessoas: olha, a dona da casa disse que vai processar o motorista do carro. E aquilo eu não entendia o que era processar, o que era processo. E aquilo se tornou uma figura assim, metaforicamente assim falando, como se fosse um monstro, algo assim horripilante, algo que causasse medo às pessoas. E com o passar do tempo, já assim nos quadros do Poder Judiciário, eu ia advogando antes, eu como analista, aí eu comecei a me deparar com muitas demandas. E aí eu comecei a perceber o quanto a sociedade brasileira ela é litigiosa, ela gosta de processo. Eu vejo assim, doutor Alisson, toda essa reflexão de judiciário abarrotado, de judiciário com muitos processos para julgar, juiz assoberbado, como um quê de cultura brasileira do processo, da litigiosidade, das pessoas quererem brigar na justiça. É como se fosse um charme dizer: eu vou lhe processar. É bonito dizer que vai processar alguém. E aí eu entendo também que não só nesse aspecto, mas tocando um aspecto mais profundo, é que essa cultura nossa, ela privilegia esse lado da oposição, daquela dialética forçada, de você debater, de chegar a uma conclusão dita por alguém. A sociedade norte-americana, a justiça norte-americana, ela muito estimula a conciliação. Dificilmente se chega lá nos Estados Unidos num processo na justiça. Parece que são 3% dos processos que chegam à justiça norte-americana, até porque ela é cara. Você tem que pagar custas para ingressar com uma ação lá nos Estados Unidos. E o brasileiro, ele tem feito, através dos legisladores, assim, muitas reformas, principalmente no processo civil, para que as pessoas consigam se conciliar, consigam entrar no entendimento. A Defensoria Pública, para quem não conhece, é um órgão de advocacia popular em que atende as pessoas de baixa renda ou hipossuficiente, no conceito maior do termo, não só aquele economicamente, mas aquela pessoa que de alguma forma ela tem uma vulnerabilidade. E nós aqui na Defensoria Pública, isso é até uma prática recorrente em toda a Defensoria Pública do Brasil, até porque há uma imposição legal, é que nós chamamos as pessoas da Defensoria Pública para que elas se reconciliem ou façam um acordo. Nós muitas vezes chamamos as pessoas para que lá elas consigam entrar num entrosamento, num entabulamento de um acordo, uma mediação. Isso é importantíssimo para o Poder Judiciário. Aí vem as reformas do processo civil, no intuito de levar as pessoas a esse tipo de comportamento. E nós temos aqui um mercado de muitos advogados, muitas faculdades formando profissionais, e cada vez mais encontramos no mercado de trabalho advogados, que isso é algo salutar, não há nenhum demérito disso.
Mas o profissional do direito tem que entender que não se vive só de processo de litigiosidade, porque é humanamente impossível um juiz julgar processos da forma que o judiciário recebe todo dia esses processos. De tal forma que é uma questão de mentalidade e de cultura, mas não é só isso. Normalmente esses booms de processo, eles acontecem quando há também um efeito econômico na sociedade de algo que afeta sobremaneira a sociedade. Carolina, quem conhece a história de Carolina, ela teve um crescimento, desde a fundação de Carolina, ela sempre cresceu muito. E certamente nessa época do crescimento e do auge de Carolina sempre foi uma cidade que se despontou, até porque geograficamente ela sempre foi bem situada. Certamente tínhamos muitos processos aqui. Aí na decadência, no declínio de Carolina, que foi com a construção da Belém Brasília, ela com certeza ela deve ter diminuído os seus processos, e agora ela ressurge como uma cidade que hoje recebe muitos turistas e ela tem se desenvolvido economicamente. Isso de alguma forma se reflete no Poder Judiciário. E aí, como é que vai se dar vazão a tanto processo quando se tem mais conflitos numa sociedade? Esses conflitos eles surgem normalmente através desses impactos econômicos na sociedade, se nós temos um judiciário em que temos poucos servidores para tratar dos processos. Aí temos as soluções alternativas que foram bem expostas aqui por Dr. Mazurki. De tal forma que a Defensoria Pública como órgão, e isso aqui nós privilegiamos, essa solução pacífica, principalmente na área de família. Porque quando você se depara com um conflito familiar, há por trás disso todos aqueles ressentimentos, aqueles recalques, sentimentos exacerbados, as pessoas deixam aflorar todos aqueles traumas, aqueles dilemas familiares, e ela quer levar para o Poder Judiciário. Boa parte da demanda nossa aqui em Carolina são demandas de direito de família, fora aquelas que também são mais complexas, que são aquelas que dizem respeito às ações civis públicas, que têm um impacto muito maior na sociedade. E eu levo assim essa reflexão porque um juiz que eu trabalhava lá em São Luís, doutor Eulário, trabalhava no juizado de trânsito. Aí as pessoas chegavam lá e ficavam cobrando de processo porque estava atrasado e tudo mais. E ele chegava e dizia assim, e eu achava aquilo interessante: doutor, diga lá para ele que eu tenho que parar para ler o processo, para estudar o processo, para eu entender que eu tenho que dar uma decisão fundamentada. Como é que hoje o judiciário dá uma decisão fundamentada com tantos processos que chegam ao Poder Judiciário? O certo é que temos que dar uma solução alternativa que faça com que o judiciário julgue de maneira célere, porque da forma que está, nós não chegaremos a uma pacificação social de acordo com aquilo que o cidadão de fato almeja do Poder Judiciário. E aí ele dizia assim também, doutor Eulário: olha, o processo, o tempo do processo não é um tempo igual da vida, porque nós sabemos que quando acordamos o sol ele nasce, e aí o dia se prossegue, e nós sabemos depois que surge a lua. Nós temos essa previsão do nosso dia a dia, dos fatos da natureza. Nós não temos previsão sobre o processo, porque o processo ele tem idas e vindas. Então são essas reflexões assim que eu coloco para vocês, não com o intuito de trazer aqui uma resposta pronta, uma solução para isso, porque de fato isso é uma solução complexa,
O certo é que, doutor Alisson, é que é uma luta que ela não pode ser esquecida e nem diminuída com o tempo. Faz-se o requerimento, deixa-se lá para ser analisado, e se não for tratar disso em outros momentos, de uma forma até mais convincente, de uma maneira até um pouco mais dura de cobrança, tudo sempre de acordo com o diálogo, com a educação, é um pleito que vai se esquecer. E a sociedade carolinense, ela precisa muito de um poder judiciário sério, em que o servidor possa dar essa resposta que todos nós precisamos. Era o que eu tinha a falar. Muito obrigado.